Existem em torno de 150 a 200 tipos diferentes de cefaleia, popularmente conhecida como dor de cabeça. E a enxaqueca é um tipo de cefaleia caracterizada pela dor persistente que começa em um dos lados da cabeça como um leve latejar e aumenta pouco a pouco. E essa dor pode aparecer associada a outros sintomas, como fotofobia, que é a sensibilidade à luz, hipersensibilidade aos sons e aos cheiros, visão turva, náuseas e vômitos. Frequentemente, a enxaqueca é causada por excesso de café ou atividade física, alimentação fora do horário costumeiro, além de tabagismo, alterações hormonais e predisposição genética. Em algumas pessoas, alimentos como queijo, chocolate, frutas cítricas, iguarias geladas ou gordurosas funcionam como um gatilho para a dor. A enxaqueca dura em média de 4 a 72 horas ininterruptas e afeta milhões de pessoas em todo o mundo, cerca de 15% da população mundial. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é a segunda maior causa de incapacidade global, ficando apenas atrás da lombalgia. A enxaqueca também pode ser episódica ou crônica e geralmente o tratamento se concentra em controlar os sintomas. Mas quando o elemento que desencadeia as crises é conhecido, é possível prever e evitar a sua manifestação por meio de medicamentos. Mas o que é a enxaqueca na visão da medicina chinesa? Esse é o nosso assunto de hoje. De acordo com a medicina chinesa, a cabeça na sua superfície contém apenas canais de energia Yang, sendo assim uma área de concentração da energia Yang, e por isso está sujeita a sofrer as consequências no caso de uma elevação da energia ou na falha na subida do Yang Qi. Mas, obviamente, a energia Yin também alcança a cabeça. Internamente, apenas pelos canais do fígado e do coração, e os demais canais indiretamente através dos canais divergentes, porque todos os canais divergentes unem-se aos 6 canais Yang principais. Portanto, tanto o Yang puro, proveniente dos órgãos Yang, como a essência pura, proveniente dos órgãos Yin, alcançam a cabeça. E assim, a patologia das dores de cabeça, as cefaleias, para a medicina chinesa pode ser reduzida a 4 condições muito simples e básicas: o excesso de Yang, a deficiência de Yang, o excesso de Yin e a deficiência de Yin. E de acordo com os sinais e sintomas da enxaqueca, para a medicina chinesa, essa patologia está relacionada a um excesso de Yang na cabeça. E vamos entender o porquê. Primeiramente, o excesso de Yang Qi pode ser verdadeiro, como no caso do fogo do fígado, ou um excesso causado por um desequilíbrio entre Yin e Yang, como no caso da subida do Yang do fígado. A subida do Yang do fígado é provavelmente a causa mais comum de todas as cefaleias interiores, pois em condições patológicas, essa subida pode ser excessiva e provocar cefaleia. E a cefaleia proveniente da subida do Yang do fígado é intensa, grave, latejante ou em distensão. Algumas vezes pode ser uma dor pulsátil, triturante ou que explode.
Essa dor geralmente produz efeito em um ou dois lados da cabeça, nas têmporas ou na sobrancelha. Pode também ser sentida atrás dos olhos e é frequentemente acompanhada de náuseas e vômitos, e também de distúrbios visuais, como, por exemplo, luzes piscando ou visão turva, que são sintomas que correspondem aos da enxaqueca. E quais são as causas da subida do yang do fígado? A causa mais comum são problemas emocionais, principalmente raiva, frustração e ressentimento por um longo período, pois a raiva provoca a ascensão do Qi e isso leva a um movimento excessivo do Qi do fígado. A outra causa é comer depressa, ficar enraivecido durante as refeições e comer enquanto trabalha, que são condições que podem causar a ascensão do Qi do fígado, resultando no padrão de subida do yang do fígado. Mas como falei anteriormente, a subida do yang do fígado não é um excesso verdadeiro, mas proveniente de uma deficiência de yin, que pode ser a deficiência do yin do fígado e ou a deficiência do yin do rim. O sangue faz parte do yin e o fígado armazena o sangue. Então, qualquer deficiência de sangue se evidencia na esfera de ação desse órgão. E essa deficiência é mais comum nas mulheres do que nos homens. E no caso típico, a mulher tem dois tipos de cefaleia. Um difuso, que produz um efeito no topo da cabeça, causado pela deficiência de sangue do fígado, onde o sangue falha em atingir a cabeça e nutrir o cérebro. E o outro são crises ocasionais de cefaleia pulsátil e grave, associado à subida do yang do fígado, que é a enxaqueca, que muitas vezes essas cefaleias se apresentam no final do período menstrual, pelo fato da perda temporária de sangue agravar a deficiência de sangue. E quais são as causas da deficiência de sangue do fígado? Primeiro, é uma dieta pobre em alimentos nutritivos ou formadores de sangue, como carnes e grãos, por exemplo. Depois, temos o estresse emocional, como a tristeza e mágoa, que podem exaurir o sangue do fígado. Temos também a atividade física excessiva, que causa danos principalmente no yang do baço e do rim, e pois esses órgãos enfraquecidos podem gerar deficiência de sangue, e por fim, a perda de sangue no caso de uma hemorragia grave, como por exemplo, durante o parto. Já a cefaleia proveniente da deficiência do yin do rim é gerada pela essência deficiente do rim, que falha em alcançar a cabeça e em nutrir o cérebro, e a dor é sentida dentro do cérebro. Mas também, de acordo com a teoria dos 5 elementos, no ciclo de geração, a água está relacionada ao rim e é a mãe da madeira que está relacionada ao fígado. E se a água está deficiente, não consegue nutrir e submergir a madeira, que se torna muito seca e provoca a subida do yang do fígado. E, por consequência, a enxaqueca. É o que chamamos de mãe não nutrindo o filho. E quais são as causas da deficiência do yin do rim? Aí nós teremos a fraqueza hereditária, o estresse emocional, isso inclui medo, ansiedade e choque. Temos também a atividade sexual excessiva e as doenças crônicas por longos períodos. Agora vamos ao padrão de excesso verdadeiro, que é o fogo do fígado. O fogo do fígado frequentemente se origina da estagnação prolongada do Qi do fígado, pois quando o Qi fica estagnado por muito tempo, ele implode e gera calor, que em seguida pode se transformar em fogo.
O fogo do fígado tem uma tendência a queimar para cima e, com isso, alguns sinais e sintomas refletem na cabeça. E a causa mais comum desse padrão é um estado emocional prolongado de raiva, ressentimento ou frustração reprimida, pois a repressão emocional provoca a estagnação e a implosão do Qi, resultando na formação de calor. Mas também, com o tempo, a subida do yang do fígado pode se transformar em fogo do fígado, especialmente se a pessoa tem uma dieta com quantidades excessivas de alimentos de energia quente, como, por exemplo, o álcool, alimentos fritos e carne vermelha. A cefaleia proveniente do fogo do fígado é similar à da subida do yang do fígado, mas será mais intensa, tende a ser mais fixa em um lugar e com mais frequência é acompanhada de náusea e vômito. Como vimos, a enxaqueca está relacionada a um desequilíbrio energético do fígado, mas isso não quer dizer que se você fizer o exame no seu fígado, você vai apresentar algum problema. Como eu disse, é um desequilíbrio energético. E como tratar e aliviar as crises de enxaqueca, esse será assunto para o próximo vídeo.